Irmãos, o tema do nosso culto é prepare-se para se encontrar com Deus. E, na verdade, esse é o trabalho de todo ministro do Evangelho. Todo ministro do Evangelho deve continuamente lembrar a igreja de que nós devemos nos preparar para o nosso inevitável encontro com Deus. É por isso que no livro de Amós, no capítulo 12, essa é a exortação que a palavra de Deus nos faz. É dito: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Isto remete a nós e às nossas vidas hoje. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Você vai se encontrar com Deus e você precisa, então, se preparar para este encontro. Irmãos, e para nós darmos início ao nosso culto e começarmos a falar sobre estes preparativos para o nosso encontro com Deus, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 27, onde nós vemos um homem chamado Jacó sendo preparado para se encontrar com seu pai. E nesta história do livro de Gênesis, nós tiraremos excelentes conclusões sobre o modo que nós devemos também nos preparar para o nosso encontro com o nosso Pai Celestial. Então, Gênesis capítulo 27, verso 1, por favor, leia comigo, do verso 1 ao verso 17. Está escrito assim: Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu a coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Versículo 6. E então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze-me caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se acaso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos como zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Verso 13, respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. E ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Preste atenção nos 3 versos seguintes, por favor. Verso 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. E com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. E então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Amém. Irmãos, vamos orar. Convido a todos a orarmos juntos, pedindo ao Senhor uma bênção para a nossa mente, o nosso coração, para a nossa compreensão destas coisas. Pai Celestial, nós elevamos nossa voz a Ti em adoração mais uma vez. Senhor, bendizemos o Teu santo nome, pois o Senhor nos sustentou em vida até esta presente hora. E bem sabemos, meu Deus, que em tudo Tu tens Teus propósitos e desígnios eternos. Senhor, graças Te rendemos,
pela oportunidade de virmos, Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra e de aprendermos, Senhor Deus, a respeito das questões concernentes à salvação e à vida eterna. Nós pedimos Tua graça, Senhor Deus, para que ela atue em nós poderosamente, nos ajudando, nos instruindo, nos abençoando, Senhor, para que diante desta tão importante questão, que é o nosso preparo pessoal para nos encontrarmos com o Senhor, nós recebamos a ajuda da graça de Deus, ajuda do Espírito Santo. Por meio da Tua palavra sejamos, Senhor, instruídos e que o Senhor nos conceda misericórdia. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvem aqui presencialmente. Abençoe aqueles que nos ouvem pela internet agora. Abençoa, Senhor, também aqueles que ouvirão esta pregação no futuro, para que seja, Senhor, este o sermão, a pregação da salvação de alguma alma perdida neste mundo. Nós oramos, ó Deus, e te damos glórias e louvores no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos manda nos prepararmos. Nos prepararmos para nós nos encontrarmos com Deus. Ontem eu falei sobre isso com os irmãos. Devemos nos preparar seriamente, de modo consciente e bíblico, para o nosso encontro com Deus. Só que nós não podemos, de modo algum, errar em achar que este preparo pode ser feito no futuro, em alguma data, em algum momento, em que nós venhamos julgar mais convenientes para nós. Nós devemos, na verdade, estar preparados a todo momento, a todo instante. E este preparo, irmãos, este preparo para o nosso encontro com Deus, o preparo para o dia em que nós entraremos e veremos o Senhor face a face, é a questão mais importante da vida. É mais importante do que o nosso trabalho. É mais importante que os nossos bens. É mais importante que qualquer outra coisa que ocupa a nossa atenção aqui. Irmãos, que todos sejam despertados para isso. Essa é a questão mais importante. Que nós não venhamos ser imprudentes, como aquele homem rico da parábola do rico insensato. Um homem que pensava consigo mesmo: alma, temos depósito para muitos anos, nós temos muitas coisas para para muito tempo. Então descansa, come, bebe e se alegra. Porém a Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, é uma insanidade alguém pensar que pode deixar isso para amanhã ou para o futuro. Você tem agora, você tem esta oportunidade, você tem este momento em que a palavra de Deus te exorta a fazer isso. Hoje, agora, neste culto, pelo tempo que você passará aqui diante da palavra de Deus, você tem esta oportunidade de se preparar. Nós precisamos nos preparar, e de acordo com a Bíblia, há 3 coisas indispensáveis para o nosso encontro com Deus. Se nos faltarem estas coisas, nós seremos, no dia deste encontro, amaldiçoados por Deus. Mas se elas estiverem em nós, nós seremos abençoados por Deus. Você entende que essa é a tensão aqui de Jacó? Se Jacó não entrasse devidamente preparado junto do pai, ao invés de bênção, ele receberia uma maldição. Então entenda, porque estas coisas estão falando de nós mesmos. Quando ontem eu disse aos irmãos isso, nunca pense que a Bíblia não está falando sobre você. É sobre mim, sobre você, que a Bíblia está dizendo: se prepare para se encontrar com Deus. Se prepare. Pense. A Bíblia diz que há 3 coisas indispensáveis
que não podem nos faltar, que se caso elas nos faltarem, na hora que Deus nos chamar, Deus nos amaldiçoará, ao invés de nos abençoar. Quais são essas três coisas? O perdão dos pecados, a remoção dos pecados e a justificação pela fé. O perdão dos pecados é ter o nosso infinito débito pago para sempre, por meio do sangue de Cristo. A remoção dos pecados é a minha fé de que o Senhor Jesus carregou em seu corpo os meus pecados e foi punido, e ele foi punido por causa deles. Então, o infinito débito dos meus pecados está pago. E os meus pecados foram tirados de mim, porque foram colocados em Cristo e punidos nele. E também, por crer nisso, o homem é justificado. Ou seja, ele recebe de Deus a justificação e está então preparado para morar no céu. Essas três verdades, essas três coisas são tão importantes para as almas imortais dos homens que elas estão, na verdade, em toda a Bíblia. Toda a Bíblia está nos advertindo disso. Há um preparo. Você precisa se preparar. E o preparo é perdão de pecados, remoção de pecados e a bênção da justificação pela fé. Os irmãos vão perceber esta bênção, esses três bênçãos aqui em Gênesis capítulo 27. Elas estão aqui, estão em todo o livro, em toda a Bíblia, em toda a parte da Bíblia. Você vai encontrar a Bíblia nos falando sobre isso. Isso é indispensável. Essa é a questão mais importante da qual nós devemos dar muita atenção. E hoje nós vamos olhar para a vida de Jacó, para ver como ele foi preparado para a hora mais importante da vida dele. Era o dia em que ele precisaria, então, finalmente, depois de muitos anos, entrar diante de seu pai para receber a herança. Porém, como dito, como lemos, se ele não estivesse adequadamente preparado, ao invés de bênção, receberia uma maldição. E aqui nós vamos poder ver claramente, nesta passagem, a doutrina do perdão dos pecados, a doutrina da remoção dos pecados e a doutrina da justificação pela fé. Exatamente porque foram estas coisas que prepararam Jacó para se apresentar diante do Pai. E são as mesmas bênçãos que também nos preparam para nos apresentar diante do nosso Pai Celestial lá no céu. Por isso eu te chamo, te convido para você aprender com Jacó. Como é que se prepara para este inevitável encontro nosso com Deus. Porém, como nós estamos abordando um texto do Antigo Testamento, nós não podemos abordar este texto de modo literal, como fazemos com os textos do Novo Testamento. Há neste texto, realmente, a história de uma família. A família de Isaac, a família de um pai chamado Isaac, de uma mãe chamada Rebeca e de 2 filhos. Uma família que existiu, de fato, na história. E que a história dela está registrada na Bíblia. Porém, há nestas palavras um sentido mais amplo. Por isso, o método de interpretação para que você e eu entendamos esta passagem é o método alegórico. Nós vamos interpretar alegoricamente o texto. O que é a linguagem alegórica? É uma linguagem que transmite um sentido mais amplo às palavras. Eu vou explicar isso. Ela transmite, faz com que nós entendamos, por meio da interpretação alegórica, o sentido espiritual de tudo que estava acontecendo aqui. E eu vou dar para os irmãos os exemplos, os símbolos, para que a gente vá à leitura do texto já compreendendo a simbologia, a linguagem alegórica que o texto nos apresenta. O texto fala de um pai chamado Isaac.
Mas este pai que existiu na história, ele é um símbolo. Embora ele tenha sido um homem, um ser humano de carne e osso como nós, aqui na Bíblia ele é um símbolo, aqui no capítulo 27. Um símbolo do nosso Pai Celestial. Aqui nesta parte, no capítulo 27, nessa primeira parte que nós lemos, nós vamos ver também a figura de Esaú. Esaú foi o filho primogênito. Isso significa que Esaú era o herdeiro de tudo. E era também, como a Bíblia diz, o filho amado de seu pai. Então Esaú também é um símbolo. Quem é o filho primogênito, herdeiro de tudo, amado do pai? Jesus Cristo. Então, a figura aqui do filho primogênito, nesta passagem, com relação a Esaú, aponta para a pessoa de Jesus. Porque Jesus é o primogênito da criação, Jesus é o primogênito filho de Deus, Jesus é o irmão mais velho, Jesus é o herdeiro de tudo, Jesus é o amado do Pai. Então, nós temos aqui 3 símbolos. O Pai, o Filho, Jesus, e nós temos Jacó. Jacó é o filho mais novo. Por ele ser o filho mais novo, ele é indigno de receber a bênção do pai. Jacó, por ser o filho mais novo, não tem direito à herança do pai. Ele é, além de tudo, diferente do primogênito. O primogênito era peludo, Jacó era liso. O primogênito era caçador, Jacó era de casa. Então ele era diferente do primogênito. E por causa da sua condição natural, Jacó não tinha direito à bênção da primogenitura. O que cabia a Jacó era uma vida de servidão ao filho primogênito. E além disso, nós notamos na Bíblia que Jacó ele era desprezado por seu pai. Porque a Bíblia diz claramente que o pai amava quem? Esaú. Nós vamos passar nesse texto para que os irmãos percebam isso. Só que a Bíblia diz que a mãe amava Jacó. Então, quem é Jacó? Qual o símbolo? Qual a simbologia aí? Jacó é símbolo do pecador, naturalmente indigno, diferente de Jesus, que é desprezado por seu pai, porém amado por sua mãe. Jacó é símbolo do pecador. Mas e a mãe, Rebeca, quem ela representa? Que símbolo é esse? As pessoas naturalmente interpretam Rebeca como se ela fosse a igreja. Porém, essa interpretação ela está equivocada. Rebeca não é tipo da igreja, nem pode ser tipo da igreja. Porque é Rebeca que veste a roupa em Jacó e cobre as imperfeições de Jacó com a pele do animal. Ou seja, a Rebeca não pode ser a igreja, porque a igreja não pode justificar ninguém. Quem é Rebeca, então? Lá em Tito 2,12, a Bíblia diz que a graça de Deus, ela foi manifestada trazendo salvação a todos os homens, e a graça de Deus é quem ensina o homem a se preparar para se encontrar com Deus. Então Rebeca é um símbolo da graça de Deus, que atua, que ajuda, que ensina, que prepara o pecador para o seu encontro com Deus. Vocês compreenderam os símbolos? O pai, o filho primogênito, Jesus, Jacó, o pecador, Rebeca, a graça de Deus. Mas então, partindo deste princípio de que nós vamos interpretar o texto alegoricamente, usando esses símbolos, a interpretação dos símbolos dessa forma, vamos ao contexto do que estava acontecendo. Vamos entender um pouco da história da família. Isaac, ele era filho de Abraão, casado com Rebeca, e Rebeca era estéril. E a Bíblia diz que por causa da esterilidade de Rebeca, Isaac ora ao Senhor e ela então fica grávida de gêmeos.
Mas é citada na Bíblia um fato muito estranho sobre a gravidez de Rebeca, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos dizer aqui. É dito que os dois bebês lutavam dentro da barriga da mãe. Esse fato está lá em Gênesis 25, 23. Os bebês lutavam dentro da barriga da mãe. E então Rebeca pergunta ao Senhor, e o Senhor então fala com Rebeca que dentro dela haviam duas nações, e que destas duas nações que sairiam, né, que viriam destas duas crianças, haveria uma mudança na ordem natural das coisas. A ordem natural era o filho mais novo servir o irmão mais velho. O irmão mais novo servir o primogênito. Porém, aqui em Gênesis 25, 23, Deus diz que seria o contrário. Que seria o primogênito que viria servir o irmão mais novo. E louvado seja Deus, irmãos. Nós vemos aqui algo apontando para a pessoa de Cristo. Porque não foi exatamente isso que ele veio fazer? Jesus não veio ao mundo exatamente por nossa causa? Jesus não veio exatamente para servir? Foi isso que ele disse que ele veio fazer? Ele diz, eu não vim ser servido, eu vim para servir e resgatar aqueles que estavam perdidos. Então, em todo tempo a palavra está nos remetendo a Cristo. A mensagem aqui desta família era que haveria uma inversão com relação ao papel do primogênito e do irmão mais novo. Aqui o mais velho, o primogênito, queria servir o mais novo. Seguindo na história da família, é dito também em Gênesis 25, 24, que os gêmeos eram diferentes. Quando eles nasceram, o primogênito, que era Esaú, saiu ruivo, está em Gênesis 25, 25. Ele nasceu ruivo e com o corpo todo coberto de pelos, o pescoço, o peito, os braços. Ele saiu como todo revestido de pelos vermelhos, e por isso deram o nome dele de Esaú. Depois nasce Jacó, e a Bíblia não nos informa nada com relação à aparência de Jacó. A Bíblia nos informa apenas que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. E por isso dão a Jacó o seu nome, Jacó. Jacó significa suplantador. Jacó significa, tem um significado de alguém que lutaria sempre para receber a bênção que ele não recebeu por nascimento. E os meninos nascem diferentes, crescem diferentes. Esaú era caçador e Jacó era uma pessoa já mais pacata e mais ligada à sua mãe, gostava mais de ficar em casa. Porém, há um ponto aqui que eu gostaria que os irmãos lessem comigo no texto, que está em Gênesis 25, 28. Onde o texto diz que Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, porém Rebeca amava Jacó. O pai amava o filho primogênito e a mãe amava o filho mais novo, o filho indigno, o filho desprezado. Então nós temos essa informação, sabemos também que Esaú, em um momento já adulto, vende o seu direito de primogenitura para Jacó, troca-o por um prato de lentilha. Mas em toda essa história há uma tensão. A tensão aqui é a seguinte: tanto Jacó quanto Esaú estavam esperando um momento. Ambos estavam esperando a hora de que o pai iria chamá-los para que ele viesse abençoar o primogênito. Só que nós sabemos que Esaú era uma pessoa naturalmente preparada para o seu encontro com o pai. Porém, Jacó não. Jacó não era uma pessoa adequada, preparada para receber a herança. Por isso se desenrola toda essa história aqui. No capítulo 27, que nós lemos, Isaque já era idoso,
Isaac já estava cego. E Isaac, então, próximo da morte, manda chamar Esaú. Ou seja, ele não manda chamar Jacó. Ele chama Esaú, o primogênito, para quê? Isaac está seguindo a ordem natural. Esaú é o primogênito. Então ele chama Esaú para abençoá-lo e transmitir a ele a bênção, a herança da família. Ele ordena que Esaú vá ao campo, traga uma caça, abata um animal e prepare a comida para ele. Esaú, além de um habilidoso caçador, ele sabia agradar seu pai. Ele fazia as coisas segundo aquilo que agradava seu pai. Então Esaú sai para cumprir a tarefa. Quando ele retornasse desta tarefa que o pai lhe deu, ele então seria abençoado pelo pai. Havia chegado o dia, chegou a hora que eles tanto esperavam. A hora em que eles deveriam se preparar para receber a herança do pai. Porém, nós notamos aí no verso 5, Rebeca ouvindo a conversa de Jacó, de Esaú com Isaac. Ela ouviu a conversa. É dito o texto que Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E assim que Esaú sai do campo, Rebeca vai e comunica a Jacó de que a hora havia chegado, de que Jacó deveria se preparar, porque Jacó iria se encontrar com seu pai. A Rebeca então orienta Jacó. Observe como Rebeca orienta Jacó. É dito aí no verso 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze-me caça, faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Veja, Rebeca é quem ensina Jacó exatamente o que ele deve fazer. Rebeca ordena que Jacó vá ao rebanho e traga 2 bons cabritos. Não, o que é um cabrito? O cabrito é o filhote de uma cabra. Então, Jacó deveria ir em busca e trazer estes 2 bons cabritos. Isso fazia parte do preparativo para que Jacó pudesse receber a sua bênção diante do pai. Porém, nós notamos nos versos seguintes que Jacó ele argumenta, porque Jacó tem consciência de que é indigno e que não pode receber a bênção. Leia aí, por favor, os versos 11 e 12. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se acaso que meu pai me apalpar, passaria os seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Então Jacó, ele é o pecador consciente de que ele é indigno por natureza, por nascimento, de se apresentar diante de Deus. Jacó, ele sabe que se ele for diante do pai do jeito que ele é, o pai não o aceitará. O pai aceita o primogênito, não aceita Jacó como ele é, porque Jacó é imperfeito, Jacó é o indigno, Jacó é o desprezado. Porém, Jacó queria a bênção de Deus. Só que o que Jacó precisava fazer? Ele estava sendo instruído pela graça. É o pecador sendo instruído pela graça. O que é que um pecador precisa fazer para se preparar adequadamente para se encontrar com Deus? Confiar na instrução que está recebendo pela graça de Deus. Qual é a instrução? Vá ao rebanho e busque os cabritos. O que é que a Bíblia está nos dizendo? De um modo alegórico. Para quem é que a graça está apontando? Está apontando
o caminho do pecador para Jesus, que é simbolizado aqui pelos 2 cabritos. Os 2 cabritos apontam para Cristo, apontam para o Salvador. O pecador deveria apenas atender à instrução que estava sendo recebida. E nos mostra aí o verso 14, que Jacó, ele atende, ele foi, tomou os cabritos e o trouxe à sua mãe. Então preste atenção. Jacó agora vê a oportunidade de receber a bênção que ele esperou a vida toda. O que é que ele faz? Ele se agarra à oportunidade, ele atende a voz, ele atende a mensagem, ele atende ao apelo da graça, e ele vai em busca dos 2 cabritos. Ele vai até o curral, pega os 2 cabritos, e a Bíblia diz que ele os toma e os traz à sua mãe. A ideia aqui é que ele trouxe já os 2 cabritos mortos. Ou seja, ele teve que ir em busca do cabrito, e ele não volta sem eles, porém, os cabritos precisam vir mortos. Aqui é a mensagem da salvação para o pecador. Para que um pecador seja salvo, ele precisa ir a Cristo. Ele precisa ir a Jesus. E nenhum pecador que foi a Jesus voltou sem ele. Você entende? Por isso que Jacó vai e volta com os cabritos. Essa é a própria promessa de Cristo. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. A Jacó compete apenas atender a mensagem, crer na mensagem do Evangelho e ir a Jesus e trazer o cabrito. E então, a Rebeca, é dito aí no verso 14, que ela prepara a comida, que ela prepara a carne dos cabritos e faz como o pai apreciava. Ou seja, sem os cabritos mortos, Jacó não poderia ser preparado. Sem derramar o sangue dos cabritos, Jacó jamais estaria pronto. Qual a mensagem aqui que o livro está nos transmitindo? Irmãos, sem derramar sangue, não existe remissão de pecados. Por isso que o pecador tem que ir a Jesus. E ir a Jesus. E entender a mensagem do Evangelho. De que Cristo veio e morreu por seus pecados e derramou seu sangue. É a doutrina da expiação de pecados por meio do sacrifício de Cristo. Por isso ele traz os cabritos e Rebeca prepara a carne. E então, depois que ela prepara a carne, é dito aí nos versos 15 e 16, que Rebeca então prepara Jacó. Presta atenção. Preste bem atenção nesses 2 versículos. Veja como eles são ricos e importantes para a nossa alma, para a nossa salvação. É dito que depois de quê? Depois que a comida estava pronta, a carne já estava preparada. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. E com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entenda aqui, o tema do nosso culto é prepare-se para se encontrar com Deus. Jacó estava sendo preparado por sua mãe para se encontrar com seu pai, assim como a graça de Deus prepara os pecadores crentes para nós nos encontrarmos com Deus no céu. Só que Jacó já tinha obedecido à ordem. Ele já tinha ido ao rebanho. Jacó já tinha ido em busca do cabrito ou do cordeiro. O sangue já havia sido derramado
e a carne já estava pronta. Porém, haviam duas coisas muito importantes que ainda faltavam. Faltava Jacó ser vestido com a veste do irmão primogênito. E faltava também Jacó ter as suas imperfeições cobertas com a pele dos cabritos mortos. E quem deveria fazer isso, quem deveria preparar Jacó com a veste, com a pele dos animais, era sua mãe. Portanto, irmãos, estas são as coisas que podem ainda faltar. Rebeca foi e tomou a melhor roupa de Esaú, e é dito que ela vestiu Jacó. Irmãos, e a salvação, ela acontece exatamente assim. O pecador, consciente da sua própria miséria, o pecador ouve o evangelho e lembra e crê que ele vai se encontrar com Deus logo depois da morte. O pecador é ajudado pela graça. Ele é enviado a Jesus. Jesus o salva, o perdoa, o sangue é derramado. A carne é pronta. Mas o pecador precisa também ter seus pecados removidos e precisa também ser devidamente justificado. Tudo isso é obra da graça de Deus em nós. Nós precisamos ser cobertos de uma justiça perfeita. Por que é que havia essa necessidade aqui na história de Jacó, dele vestir a veste de Esaú, para que ele se encontrasse com seu pai? Por causa do cheiro dele e do cheiro de Esaú. Jacó tinha um cheiro, Esaú tinha outro. E é dito aqui, se os irmãos lerem aí no verso 23, ou melhor, no verso 27, é dito que quando Jacó entra junto do pai, ele beija o pai e o pai cheira, então, as vestes dele e sente não o cheiro do Jacó, sente o cheiro de Esaú, e então o pai abençoa. Amados, aqui há uma verdade importantíssima a respeito da justificação. A justificação põe sobre nós a justiça perfeita de Cristo. Retira de nós o nosso cheiro de pecado, de mundo, e nos dá o bom cheiro de Cristo. Ninguém vai entrar no céu, irmãos, cheirando a mundo, cheirando a pecado. Nós precisamos receber esta veste bendita, que é a justificação pela fé. Ela nos é dada gratuitamente pela graça de Deus, quando nós cremos. E ela está à disposição do homem. E ela é indispensável para o nosso encontro com Deus. Mas também nos informa aí o verso 16, que era preciso ainda cobrir as mãos, as duas mãos, e a lisura do pescoço. Então a ideia que nós temos aqui era que o vestido era comprido, que cobria todo o corpo de Jacó, e duas partes do seu corpo então apenas ficavam expostas: as mãos e o pescoço. Só que para que Jacó entrasse na presença do pai e fosse abençoado por ele, ele não poderia entrar com as mãos lisas, com as mãos de Jacó, com o pescoço de Jacó. Ele precisaria entrar coberto com a pele dos animais que foram sacrificados. Essas são as imperfeições do pecador. Quais são, irmãos, as nossas imperfeições? São os nossos pecados, as nossas faltas. A mão fala dos nossos atos, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, realizamos. Tudo o que nós fazemos é manchado pelos nossos pecados. Ninguém vai ser aceito diante de Deus pelas boas obras que praticaram. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Ninguém vai chegar no céu e ser aceito por Deus porque fez caridade, ou porque ajudou alguém, ou porque doou cesta básica, ou pelos melhores motivos possíveis.
Porque a Bíblia nos informa que todos os nossos atos de justiça, mesmo os melhores, mais santos e feitos com as melhores intenções do nosso coração, são, aos olhos de Deus, trapos imundos. As únicas obras perfeitas que Deus aceita são aquelas que Cristo realizou. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Não podemos nos apegar a mais nada, a nenhuma atividade aqui da terra, a nada que nós realizamos no tempo. Para estarmos preparados para o céu, meus irmãos, é indispensável que nos apeguemos firmemente, de coração, alma e entendimento, à obra de Cristo na cruz. Porque é seu sangue que nos limpa dos nossos pecados. É o sacrifício de Cristo que cobre as nossas imperfeições, que retira de nós o nosso pecado e torna-nos, então, de pessoas indignas de morar com Deus, de habitar com Deus, de pessoas que Deus nos aceitará na sua presença. Todas essas alegorias, essas 3 alegorias, estão manifestadas aqui, precisamente nos informando sobre a bênção do perdão dos pecados, sobre a bênção da remoção dos pecados e a bênção da justificação. Nós devemos nos preparar para nos encontrar com Deus. Essa é uma coisa muito séria, irmãos, da qual a maioria dos homens falha miseravelmente. Só que nós precisamos entender que é indispensável que nós nos apeguemos a essas coisas, porque nós precisamos recebê-las aqui. Quando um pecador crê na obra de Cristo, quando ele é ajudado pela graça, ele recebe o perdão, ele recebe a remoção dos seus pecados, ele recebe a justificação, e então ele se torna alguém como Jacó aqui no verso 17. Presta atenção no verso 17. E então entregou a Jacó seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado. Veja o que esse verso 17 nos informa. Seria o desejo da minha alma que todos nós encerremos este culto como Jacó estava naquele instante. Sabe como que Jacó estava? Jacó estava pronto. Jacó agora tinha tudo. Tudo que era necessário para que ele pudesse se encontrar com seu pai. Sabe como isso foi possível? Foi possível porque ele recebeu ajuda, a graça de Deus. Foi possível porque ele era um homem consciente da sua própria miséria e indignidade. Foi possível porque foi colocada à disposição dele pela graça de Deus tudo que era necessário para prepará-lo. Irmãos, ele estava agora ali, parado. Imagina a cena, pensa na cena. Um instante, imagine Jacó. O pai dele estava lá no seu aposento, no seu lugar. E Jacó estava ali parado, vestido com a roupa de Esaú, do irmão primogênito. Jacó estava com a sua mão, com as suas mãos e pescoço, merejando o sangue dos animais, coberto de sangue, coberto com aquelas peles de animal. Jacó estava segurando na sua mão a carne cozida dos 2 cabritos. Na outra mão ele segurava o pão e o vinho que ele iria levar para seu pai. Tudo isso era necessário para que no momento que o pai o chamasse, ele pudesse se apresentar diante do pai e receber, então, a maior de todas as bênçãos. Ele ficou ali preparado, esperando o momento. Irmãos, e assim
deve ser com a gente também. Você deve estar preparado já. Irmãos, não cometa a loucura. Não seja insano como aquele homem que Deus o chama de louco. Que ele achava que ele ainda teria muito tempo para fazer aquilo. Porém, Deus grita e diz: hoje mesmo te pedirei a tua alma. Meu irmão, e se Deus chamar algum dos Jacós aqui, e nós estivermos sem as vestes do nosso irmão primogênito, sem que as nossas culpas sejam cobertas, sem nossos pecados perdoados, prepara-se, prepara-te, irmão. Jacó ficou ali pronto, esperando. E esse deve ser o procedimento de todo aquele que tem fé em Jesus e aguarda com fé e perseverança o chamado de Deus para se apresentar. Irmãos, essa é a bendita esperança do crente. O crente está esperando Deus chamá-lo. Quem não está esperando Deus o chamar está vivendo como um incrédulo aí neste mundo. Se você tem o cordeiro, se você tem consciência que o sangue dele já foi derramado, se você tem a carne, o pão e o vinho, Jesus disse: quem come minha carne e bebe meu sangue tem parte comigo. Se você tem parte com Cristo, você não tem o que temer. Uma alma perdoada, justificada, é uma alma que tem o que com Deus? Paz com Deus. Ele sabe o que vai acontecer quando ele for diante de Deus. Ele é consciente de que ele é Jacó, ele é consciente que ele é indigno, que ele nasceu em pecado, e em pecado foi concebido e viveu em pecado. Só que por ele ter sido ajudado pela graça e recebido tudo isso pelos méritos de outro, ele está preparado, vestido em perfeições cobertas. Por isso, irmãos, estes somos nós, Jacó. Nascemos indignos, nascemos separados de Deus, mas fomos ajudados pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso cantamos este louvor: excelsa graça, a excelsa graça de Deus que nos ajuda, o sangue de Cristo que nos cobre, a justiça de Cristo é imputada àquele que crê. E então este Jacó preparado é chamado para entrar na presença do Altíssimo. E ao invés da maldição que merecíamos por natureza, você pode ser abençoado eternamente por Deus, receber a herança eterna. Esse era o anseio de Jacó. Por isso ele se preparou. Por isso Jacó se preparou. Desde a hora que saiu do ventre da mãe, até este exato momento no verso 17, em que tudo estava pronto, e ele só aguardava o chamado do Pai, para que ele pudesse então entrar e receber a bênção do seu Pai. Louvado seja Deus. Eu espero, amados, do fundo da minha alma, que todos nós tenhamos entendido isso. Que todos nós não venhamos cometer o erro que a maioria dos homens comete, que é de ouvir estas coisas e deixar o preparo para amanhã. Lembre-se do que diz J.C. Ryle: o amanhã é do diabo, o hoje é de Deus. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O diabo fica sempre dizendo isso: deixa para amanhã, amanhã você ainda tem tempo, você ainda tem muitos anos. Não, você pode não ter. Você não sabe. Você pode ser chamado hoje. E que pela graça de Deus, você se prepare. Que você ouça o que diz a Bíblia: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Olhe para você mesmo. Olhe para a sua própria alma. Você está pronto? Se Deus te chamar, você está preparado? Ore ao Senhor. Peça a Deus.
Não deixe isso para amanhã. Senhor, nós oramos. Meu Deus, e mais uma vez, Senhor, esta congregação foi avisada destas coisas. Mais uma vez, Senhor, estas almas se tornaram conscientes de que precisam se preparar. Oh, Deus Santo, mas eu temo, Senhor, que algum coração ainda permaneceu endurecido, que alguma alma, Senhor, permaneceu ainda impenitente e ainda não entendeu ou não creu na grandeza da oportunidade que está recebendo. Também não entendeu a grandeza do perigo que corre. Oh, Senhor, abençoa-nos todos. Que o Teu Espírito ilumine e abençoe os nossos corações. Que o Senhor nos conceda graça para que todos entendamos estas coisas. E que quando fomos chamados pelo Senhor, se hoje, se daqui uma semana, um mês, um ano ou 10 anos, não sabemos, porém sabemos, Senhor, que precisamos estar preparados. Abençoa-nos. Que Tua graça, que esta Mãe bondosa, continue nos ajudando, nos instruindo. Senhor, nos ensinando a respeito das coisas que podem porventura estar nos faltando. E que possamos, Senhor, estar como Jacó, naquele dia, preparados, de pé, aguardando o momento do Senhor nos chamar. Abençoa-nos assim, Senhor. Guarde estas palavras em nossos corações e nos ajude. Oramos, gratos ao Senhor por Tua instrução. No nome do Senhor Jesus. Amém.